Pois bem, Brasil, seja muito bem-vindo. Eu sou o Iago Braga, do canal Além da Bíblia, e é um prazer extraordinário e poderosíssimo a sua presença aqui. E hoje vamos trazer um tema praticamente bem polêmico a respeito de Paulo, quando ele entrega a Satanás dois homens, que ele fala: eu os entregarei a Satanás. E como assim? Por que Paulo ele entregou, digamos assim, através de palavras ou de uma profecia, estes homens? A passagem está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, que fala o seguinte: e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Olha que coisa pesada que Paulo fala, que ele entrega a Satanás. Mas por que isso? Hoje nós vamos analisar o texto e o contexto dessa passagem para chegarmos a uma interpretação praticamente compreensiva, para que você possa se aprofundar e aprender mais da palavra de Deus. Então vamos para o texto e o contexto. O texto ele começa assim, ó: as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Então vamos lá. O texto ele começa assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasseis em Éfaso, para advertires a alguns que não ensinam outra doutrina, nem se deem a fábula ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Olha que coisa pesada. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então você está vendo que ele está exortando ou explicando a respeito das falsas doutrinas e o evangelho da graça. Aí antes disso, antes desse título, você vê que tem o prefácio, a saudação a Timóteo. E Paulo fala assim no capítulo 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Deus da graça. Ou seja, ele começa com uma saudação e logo no título do texto ali, ele está explicando para Timóteo a respeito das falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Então ele começa a explicar para Timóteo o que é e o que não é. Olha o 11. Conforme o evangelho da conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, ou seja, feliz, que me foi confiado, e dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, ponde-me no mistério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mais alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo está falando que ele foi como fariseu, ele foi um perseguidor, ele perseguiu os cristãos, ele começa a falar a respeito do que ele havia sido no passado, como ele foi instituído aos pés de Gamaliel, que era da escola de Hillel, ele foi instituído aos pés daquele rabino. Olha o 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor. Vamos ler o 14, perdão. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé, o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim,
que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Ele está falando isso para quem? Para Timóteo. Ele está exortando, ele está falando para Timóteo que ele é um dos maiores pecadores. Ele se considera pecador porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Porque ele era um fariseu e para muitos judeus da época, os que seguiam a doutrina cristã era uma heresia. Porque até hoje os judeus, eles não acreditam que Jesus é Deus. Aí o 18, ele já afirma claramente para quem ele está falando. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então vamos lá. Ele está explicando para Timóteo a respeito das falsas doutrinas e do evangelho. Ele menciona, pessoal, aquela situação que ele é o maior pecador. Por quê? Porque ele perseguiu a Cristo. Então ele começa a explicar para Timóteo a respeito das falsas doutrinas e do evangelho da graça. E quando ele fala de Himeneu e Alexandre, ele está mostrando, assim como Himeneu e Alexandre, havia o mágico Elimas. E esses três, quando ele fala, eu os entreguei a Satanás, porque Alexandre e Himeneu e Elimas, que não é mencionado ainda no texto, eles são entregues a Satanás. Como? O que quer dizer isso? Entregues a Satanás. Eles são expulsos da comunidade. Porque esses homens, eles estavam mentindo, eles estavam criando doutrinas que não eram praticamente vindas de Cristo, vindas de Deus, não é o evangelho que Jesus havia deixado. Então, como desde aquela época já haviam falsos profetas, já haviam pessoas que distorciam o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, a fidelidade, que eles criavam um outro Jesus, outra doutrina, outras éticas, para você ver que os falsos profetas daquela época eram expulsos. Ele foi expulso da comunidade. Quando fala entrega a Satanás, eles foram expulsos daquela comunidade por estar mentindo a respeito do evangelho verdadeiro. Eles estavam distorcendo a verdade. Então você vê o que ele realmente quer falar. Quando ele falou os entreguei a Satanás, quer dizer, eles foram praticamente expulsos da comunidade. E você vê que até o próprio texto fala por si próprio. Eu vou ler também uma passagem bem importante. Olha o que diz, o que Paulo quer dizer nessa passagem. Eu vou mostrar para você. Deixa eu ver, 11:4. Olha o que diz olha o que fala Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nos não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então você vê que há uma diferença, porque Himeneu e Alexandre estavam pregando falsas doutrinas, estavam mentindo. Assim como você vê que Elimas, o mágico, também. E quando essas pessoas elas enganavam essas pessoas, Paulo chegou naquele momento e os expulsou da comunidade. Por quê? Porque estavam distorcendo a palavra de Deus, estavam enganando aquelas pessoas, porque estavam trabalhando como lobos devoradores, como raposas com seus covis. Tá certo, pessoal? Então é isso. Quer dizer, estavam sendo expulsos da comunidade. Está exortando, ele está falando para Timóteo ali a respeito do que aconteceu com ele. Assim como ele expulsou Himeneu, expulsou Alexandre, ele está explicando para ele a diferença praticamente do evangelho verdadeiro e do falso evangelho. Tá certo? Você que pode, se inscreva no canal aí, ative o sininho, me ajuda. Você que pode, por favor, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu vou me despedindo
Mais uma vez, mais um vídeo vai chegando ao fim. Que Deus abençoe você, te guarde, te proteja e os anjos de Deus acampem ao seu redor. Um fortíssimo abraço.